vida eterna. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo, vamos pegar aqui do versículo 11, ou melhor, versículo 10, que ele diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho deu. Vamos ler mais uma vez. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Vamos entender isso? O Filho de Deus, nós sabemos quem é: Jesus Cristo. O próprio Deus, ele se manifestou quando Jesus foi batizado e disse: esse é o meu Filho amado. Quando Jesus, ele transfigurou-se e Pedro ficou empolgado com aquela visão e disse: vamos ficar por aqui. Deus disse: esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, era o testemunho do próprio Pai falando de Jesus. Mas o testemunho é uma declaração, não é uma prova, uma declaração. O testemunho de Deus acerca de Jesus, ele vem através dos profetas, muito antes de Jesus vir a esse mundo. Você lê, por exemplo, Isaías, é até chamado pelos estudiosos como o profeta messiânico, porque ele escreveu de uma forma bem clara sobre Jesus. Mas toda a Bíblia, desde o primeiro livro, que é Gênesis, os livros de Moisés, até o último, ele vem falando de Jesus. O próprio Jesus, quando foi explicar aos discípulos, abrir o entendimento sobre a sua missão, sobre quem ele era, ele usou as Escrituras. Uma vez Jesus falou para os judeus: vós examinais as Escrituras, e são elas que falam de mim, e vocês não creem, quer dizer, não entenderam. O livro de Salmos, Davi foi muito usado para falar de Jesus, não o nome Jesus, mas daquele que seria da linhagem de Davi, que seria o Messias, o prometido de Deus para a salvação do seu povo. Então, esse é o testemunho de Deus sobre Jesus. Quando diz que quem não creu em Deus, como ele diz aqui, quem em Deus não creu, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, o que é o crer em Deus aqui? É crer nas Escrituras, é crer no que Deus veio falando através dos profetas acerca da vinda de Cristo. Todos os profetas, de alguma forma, anunciavam a vinda do Messias, o reinado do Messias. Todos eles. O próprio Moisés, ele diz assim: e aparecerá um profeta como eu, e aquele que não crê nele será extirpado, será tirado do seu povo. E ele está falando de Jesus, que era um profeta libertador, alguém libertador com a palavra de Deus. Moisés foi um libertador, que foi libertar o povo lá no Egito. Jesus viria para libertar a humanidade, libertar Israel dos seus pecados. Moisés libertou da escravidão do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então, e esses homens que escreveram sobre Jesus, que falaram de Jesus, tanto é que Jesus, ele chega que diz que Moisés falou dele,
ou melhor, Moisés viu os dias dele, se alegrou, e os judeus dizem assim: tu tem demônio, está endemoniado, Moisés morreu há tanto tempo, tu não tem nem 40 anos, está dizendo que visse Moisés, que Moisés te viu, que isso? Mas Jesus está falando que aqueles homens, com o espírito de profeta, eles tiveram visão da vinda de Jesus, da chegada de Jesus, do ministério de Jesus, e até escreveram. Então, o testemunho de Deus acerca do seu Filho Jesus está aqui nas Escrituras. Se nós não crermos nisso aqui, então nós tornamos Deus, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e não termos esse testemunho em nós. Mas quando você creu na Bíblia Sagrada, quando você creu na Palavra de Deus, aí dentro de você está o testemunho de Deus. O testemunho, que é a declaração de Deus, que é a palavra dele, que afirma que Jesus é a salvação da humanidade, é o nosso Salvador. E quando você tem isso, e eu creio que você está aqui por isso, que você crê nas Escrituras, que você crê na Bíblia, não tem outra forma, você não teria o que estar fazendo aqui nessa noite fria, se não fosse isso. Me ouvindo, eu que não sou nenhuma atração, não sou dessa, não, mas eu creio que você está aqui por Cristo, porque você creu, então você tem esse testemunho. E se você tem esse testemunho, essa fé viva em Cristo, na palavra de Deus, ele diz no versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho. Então, esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Meu irmão, esse é o testemunho que nós temos que ter. Por isso que eu falei da vida eterna, que quando se fala de vida eterna, as pessoas já pensam na morte, depois da morte, aí vem uma outra vida, que é a vida eterna, que realmente nós vamos viver uma vida, mas a vida eterna começa aqui, porque ela veio ao mundo. A vida eterna não está guardada com Deus nos céus, ou não ficou guardada, ela veio ao mundo, ela é Jesus, ela é os ensinamentos que Jesus nos trouxe, o conhecimento acerca de Deus que Ele nos trouxe. Então, quem creu em Jesus, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo pela fé que a gente recebe isso aqui, creu nas Escrituras, nós temos em nós aquilo que Deus nos deu. O que é que Ele nos deu? A vida eterna. E a vida eterna qual que é? Ele diz assim, esse é o testemunho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em Jesus. A nossa salvação está em quem? Em Jesus, de nós crermos nele. Se nós estivermos em Jesus, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então vocês vão pedir o que quiserem. Por quê? Porque se nós estivermos em Cristo, nós estamos na vida, a verdadeira vida eterna. Se as palavras estiverem em nós, essa vida eterna em nós. Então, nós temos que entender isso, que Deus nos deu uma vida eterna. Ele não está ainda para recebermos, ela já foi dada, ela é Jesus. A vida eterna é Jesus. Por quê? Porque essa vida eterna é a nossa vida com Deus, a nossa eternidade com Deus. E nossa eternidade com Deus, ela não vai começar, não vai esperar nós morrermos para vivermos. Ela começou no dia que nós passamos a crer em Jesus e vivermos através dos seus ensinamentos. Isso é vida eterna, que vai nos levar para uma eternidade para sempre com Deus. Então já nos foi dado. E quando ele escreve isso, ele diz assim: quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida. Quer dizer, o filho é a própria vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem o filho tem a vida. Quem crê, quem tem esse conhecimento, quem tem essa informação, essa declaração que é a própria palavra de Deus, quem tem isso dentro de si, quem tem essa fé viva na palavra, que tem Jesus,
ele tem a vida. E quem não tem, irmão, pode ser o maior religioso do mundo, pertencente à maior religião do mundo, está vazio, está sem vida, não tem. Não, mas um dia eu vou morrer, aí eu sou muito religioso, eu vou receber a vida eterna. Não, a vida eterna é Jesus. Quem tem ele tem a vida eterna. E ele fala uma coisa aqui bem importante, e por isso que eu disse que essa mensagem ela é pequena, que eu vou encerrar ela aqui, que ele diz: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha só, uma coisa maravilhosa. Essas coisas vos escrevi, para que saibais, para que você saiba, você já tem a vida eterna. Se você tem Jesus, você já tem a vida eterna. Você não tem que estar esperando morrer, ela já está dentro de você. Ela vai te levar a viver essa eternidade com Deus. Porque nós, para a gente entrar, passar, vamos dizer assim, da morte para a vida, quer dizer, morrer e viver eternamente com Deus, nós temos que já começar a viver de hoje com Deus. Não vou esperar, igual a religião ensinou, enganou as pessoas. Não, o cara morre e vamos colocar um bocado de gente para rezar por ela, que é para Deus ter uma misericórdia e ali ela receber a eternidade com Deus. Meu irmão, se passou dessa vida sem Deus, já era. Não adianta orar, não adianta, lá já era, acabou. Acabou. A vida eterna é agora. Esse é o momento, Deus nos deu, é Jesus. Se a gente tivesse informação, crer nisso aqui, ter esse testemunho, essa declaração de Jesus é nossa salvação, estivermos crendo nisso aqui, acreditando, nós temos a vida eterna. Isso aqui vai nos levar assim. Um dia que nós fecharmos os olhos, ou que Jesus voltar, nós vamos viver essa eternidade que já começou. Do dia que Jesus pisou nesse mundo, do dia que Jesus nos trouxe ensinamentos para nós entendermos, crermos e assumirmos. Eu tenho a vida eterna, eu tenho Jesus comigo. Olha só isso, presta bem atenção nesse versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, tudo o que está escrito aqui, o que eu escrevo para a igreja, e para nós, que aqui nós estamos lendo hoje, é para nós sabermos que temos a vida eterna, não ficar esperando outra não. A vida eterna é Jesus, é o próprio Jesus em nós. Lá em João 17:3, o próprio Jesus explicou sobre a vida eterna. João 17:3. João 17:3. Olha que coisa maravilhosa. João 17:3. Jesus, eu vou pegar o 1 para a gente entender o que Jesus está falando. E Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, quer dizer, sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é a vida eterna, irmãos. Quem está vivendo isso aqui, quem não está dividindo a glória de Deus com nenhuma outra divindade, a vida eterna é essa. A gente crê em Deus como único Deus, não ficar criando outros deuses, outras divindades, não ficar criando nada. E a Jesus Cristo. O que é ter Deus como único Deus? É não aceitar mais nenhuma divindade, mais nenhum defensor, mais nenhum protetor. Não, minha proteção é Deus, é só a Ele que eu tenho que buscar, é só nele que eu tenho que crer, é só nele que eu vou clamar.
Esse negócio de ficar, não, o santo tal, o santo está aqui, o santo está aqui no outro, a divindade A, a divindade B, isso aí a pessoa está sem a vida eterna. A vida eterna é crer somente que Deus é o único. Não existe outro, não existe outra saída, não existe outra proteção, não existe outro ajudador, não é Deus. E crer, ele disse, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem tu enviaste, o único Salvador da humanidade. Eu creio, na minha salvação, meu único Salvador é Jesus, enviado pelo Pai, enviado por Deus Pai. São esses dois. Aqui você tenta isso aqui, essa compreensão, essa fé, você tem a vida eterna para passar para a eternidade com Deus. Amém, Jesus? Sem isso está perdido. E o mundo tem se enganado muito, tem se enchido de divindades. E só precisa isso aqui. Aí sem isso não tem vida eterna. A vida eterna é Jesus. Deus nos deu, nós já temos. Amém, Jesus? E todos aqueles que creem terão. Todos aqueles que creem. Por isso nós temos que anunciar isso aqui, para que as pessoas tenham essa certeza. Eu tenho a vida eterna, porque eu tenho Jesus comigo. Amém, Jesus? Isso é que vai me levar na eternidade. Quando eu morrer, não precisa ninguém ficar orando na minha cabeça ou no meu caixão para Deus fazer alguma coisa. É a minha caminhada, a minha fé que eu tive, que eu vivi, que vai definir. Porque já vai estar definido. Quase você não tive, não andei de qualquer maneira. Não adianta ficar um bocado de gente lá, e vai perder o tempo. É perda de tempo. É coisa de religião. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, que esse assunto já é outro, isso vai causar polêmica. Mas a vida eterna é esta. Está aqui, está bem claro, está na Bíblia, para todas as pessoas lerem, entender, compreender e ter a vida eterna da parte de Deus. A vida eterna é Cristo. É você crer em Jesus. É o testemunho de Deus sobre Jesus, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso Salvador. Está em todas as Escrituras. Em toda a Escritura está falando disso, está atestando isso, está testemunhando sobre isso. Quando Jesus nasceu, o anjo que falou com os pastores disse assim: eu vos digo, nasceu uma grande salvação. Jesus é a grande salvação de Deus para nós. Isso é a vida eterna. Amém, Jesus? E é isso, coisa simples, mas nós temos que entender e crer para termos a vida eterna. E já temos a vida eterna. Jesus. Amém? Então, fica